Então, a pedido da minha amiga Grace, lá do Brasil, hoje eu vou falar um pouquinho da escola dos meus filhos, tá? Como eles vão para a escola, a nossa rotina da parte da manhã, né, Dandan? Murilo. Então, como vocês podem ver, hoje o meu filho Murilo me aconselhou a começar a fazer uns vídeos com o celular em pé, aqui deitado, né, para fazer em pé. Então, o Murilo, ele é o primeiro a ir embora para a escola, porque ele vai de carona com uma amiga minha, porque essa minha amiga, ela leva ele e eu vou buscá-los depois, mais tarde, aí vocês vão ver no decorrer do vídeo, tá? O Danilo, hoje ele já vai sempre de Bans, desde o dia que nós chegamos aqui nos Estados Unidos, o Murilo e o Danilo, eles vão de Bans para a escola. Mas eu vou explicar no decorrer do vídeo a respeito de como foi a escolha, né? De a gente vir morar aqui em Coconut Creek, tinha tudo um significado. Tá chegando aí a nossa amiga, que vai levar o meu filho Murilo para a escola. E aí daqui a pouco, mais tarde, eu vou buscá-lo. E eu vou pro trabalho também ainda, né? E daqui eu já vou para o Bans, né? Pro ponto de ônibus. O Bans, ele entra aqui no condomínio. Depois ele pega as crianças e leva pro ponto de ônibus. E assim, é muito legal, vocês vão ver mesmo. Logo que eu cheguei aqui, eu fiz vários videozinhos sobre isso. E aí eu até vou lá atrás buscar, porque o Murilo e o Danilo, eles iam sempre pro Bans. E é interessante, porque a gente fica ansioso em ver as crianças subir no Bus, e é tudo gratuito. Só que assim, pessoal, olha, vou falar pra vocês, no começo foi bem complicado, porque a gente queria um aluguel barato, porém a decisão, né, para as crianças irem para a escola aqui depende do CEP, a localização da onde a gente vive. Então aí foi uma das primeiras discussões entre eu e o Cláudio, porque eu queria muito que eles fossem para uma boa escola, porém o aluguel era muito diferente. De um condado do outro, um bairro do outro, né? Aqui a gente chama muito de condados. Então hoje a gente vive no condado de Broward, mas felizmente meu filho Murilo já conseguiu para o condado de Palm Beach, que é uma região um pouquinho assim de notas melhores nas escolas. Só que assim, é complicado falar a respeito de notas de escola também, que hoje eu vejo que isso daí não justifica muito, não. Quem faz realmente o estudo da escola, assim, como eu vou falar? É a educação, tá? Eu acredito muito na educação da criança para que não tenha briga, não tenha confusão nas escolas, que é o que mais tem. Os pais têm muito medo de drogas e bebida alcoólica, mas isso não é só nos Estados Unidos, isso está no Brasil, no mundo inteiro. Então a gente tem que fazer o quê? A gente teria que, além de acompanhar bastante nossos filhos, para que não corra o risco de cair em tentações, eu acho que a gente está sempre averiguando a nota, como que a escola, né? Como que ela tem a classificação. Os pais falam muito sobre a respeito das brigas. Nossa, tem muita briga. Isso não é só aqui nos Estados Unidos, eu acredito que isso ainda está no mundo inteiro. Se você não cuidar, não estar presente dos seus filhos, isso vai acontecer. Alguém sempre oferecer alguma coisa para o seu filho. Então assim, vamos estar mais presente, ficar mais perto deles, para que não aconteça, né? E é isso aí, ó. Nós estamos chegando aqui na frente do meu condomínio, o Bus, ele entra aqui dentro, daqui a pouquinho eu vou gravar para vocês verem a chegada do Bus. Já tem crianças aguardando, geralmente ele chega às 7h22, aqui é muito pontual, eles são tudo muito pontual. E é isso aí, pessoal. Então, como eu tava falando, ó, o Bus vem chegando, ele entra dentro do condomínio mesmo, ele veio por dentro do condomínio, ele tem duas entradas. Ali é a Hillsborough, a Avenida Hillsborough, depois ele vai embora por ali. E é isso aí, ó. Nós vamos lá, ó. As crianças já sabem que ele vai dar a paradinha dele, ele faz um stop. As crianças entram. E é isso aí, ó.
E ela é bem legal, a motorista, ela é simpática pra caramba, ela fala bom dia pra todo mundo, good morning, claro. Nós estamos na América, né? Good morning. Então, como você pode ver, eu tava falando pra vocês a rotina do Murilo e do Danilo é essa hoje em dia, né? Quando nós chegamos, os dois pegavam bus, ia de ônibus daqui do condomínio e voltavam às 2 horas da tarde. Hoje não, hoje já coloquei o Murilo, já foi da Elementary do Winds, já foi para Middle School. E agora ele vai fechar o semestre, porque também é uma coisa diferente aqui nos Estados Unidos. O diferencial dos Estados Unidos é que o ano letivo fecha em mês diferente. Em agosto começa o ano letivo nos Estados Unidos. Foi outra coisa que nós aprendemos aqui. Então assim, vou fazer uma recapitulação para vocês, tá? Nós chegamos aqui, a primeira coisa que nós se preocupamos foi com o CEP. Por quê? Porque o CEP que faz a gente ser selecionado para a escola. Então, o que aconteceu? Nós pegamos e escolhemos Coconut Creek porque a gente viu que tinha facilidade do bus para as crianças irem para a escola. A gente tinha uma nota boa, né? E foi assim, a gente começou a pensar em aonde nós íamos viver aqui nos Estados Unidos. E a prioridade, claro, era sempre as crianças, os meninos, porque a gente não conhecia nada. Eu e Cláudio, como eu já falei, a gente não tinha nem intenção, nunca pensamos, nunca sonhamos em viver na América. Então, quando a gente decidiu que veio uma crise no Brasil, e aí o Cláudio resolveu se aventurar mais uma vez, porque nós tivemos algumas aventuras aí no Brasil também, a gente se mudou bastante, passear para conhecer. Aí quando a gente resolveu, né, se aventurar aí no Brasil, a gente, do Brasil vir para os Estados Unidos, nós não conhecíamos nada, não sabíamos nada. Cláudio deu umas pesquisadas em alguns YouTubes e a gente resolveu vir para cá, para a Flórida. Por que a Flórida, né? Então, como nós não sabíamos nada de inglês, praticamente nada, o Cláudio que tinha um pouquinho aí de inglês nos estados do Brasil, né? Foi a primeira coisa que ele pesquisou, ele descobriu que no Brasil, a Flórida, né? É escolhida, que tem mais brasileiros, é uma das regiões que tem mais brasileiros. E foi assim, foi pura verdade. Quando nós chegamos aqui na Flórida, a gente estava se sentindo quase no Brasil mesmo. Ainda mais na região sul da Flórida, né? Porque tem uma região da Flórida, nem toda a região da Flórida tem tanto brasileiro como nós temos aqui hoje em dia. Então assim, como que eu vou falar para vocês? Nos Estados Unidos é dividido por condados, seria assim, tem muitas cidades, então assim, são bairros. As escolas são selecionadas por notas. Você consegue saber uma escola boa, uma escola ruim. Isso no site a gente consegue ver. Só que quando você chega aqui, você não está muito preocupado com isso, porque você está preocupado em como conseguir pagar, né, o aluguel, as contas. Mas aí quando você chega aqui, você fala assim, puxa vida, será que essa é a prioridade mesmo? A prioridade é você levar os seus filhos para um bom colégio, com segurança, né? Medo de bullying. Nossa, aí a gente começa a ouvir sobre bullies e realmente existe bullying aqui mesmo, como em qualquer lugar, parte do mundo também, né? Não é só aqui. E aí a gente ficou muito preocupado e resolvemos então colocar eles numa escola um pouquinho melhor, com mais segurança, mas tudo pública, tá? Aqui a gente não paga nada, esse bus é gratuito, a gente não paga ele também é terceirizado, outra coisa que a gente descobre com o tempo, que a gente vai lá reclamar na escola, o ônibus atrasou, o ônibus quebrou. A gente não tem nada a ver, eles falam pra gente, vocês têm que ligar lá no setor da escola, do bus, dos ônibus e conversar com eles. Aí eles mandam mensagem quando vai atrasar, quando dá algum erro, eles mandam mensagem pelos celulares, geralmente acontece de eles mandarem. Não que seja perfeito, né? De vez em quando dá uns erros também, mas a gente como mãe sente, sabe, liga na escola, se comunica através de mensagem, telefone e vai se acertando, né?
Então, assim, como eu tava falando, os bans, tá? Ele é terceirizado, eles não são, assim, da escola. É uma coisa que eu pensava que eles eram da escola. E aí, assim, uma coisa bem legal, importante também saber, que quando a gente chega, a gente já quer logo ver se o ônibus, você tem direito do ônibus. Então, assim, tem uma certa distância. Tem muita gente que acaba depois não tendo direito do ônibus e fica chateado. Mas por quê? Porque o ônibus, ele tem uma certa distância, como é 2 milhas, mais ou menos, no mínimo. 2 milhas e 300, assim, é incrível, sabe? Então, assim, coincidentemente, eu tive a sorte de que no condomínio onde eu escolhi, o Bans passava. E aí eu tive a sorte dos meus 2 filhos caírem na mesma escola, porque quando eles chegaram, os 2 ainda estudavam na Elementary do Winds, como se fosse no Brasil, assim, do começo, como que eu posso falar, até o 5º ano, né? Aí depois do 5º ano, terminando, aqui é considerado Elementary do Winds. Mas eu vou tentar ver em português e inglês para poder explicar para vocês em outro vídeo as 3 etapas aqui da turma, que é o meu filho eles chegaram no kindergarten, o Danilo, né, que ele chegou aqui com 5 aninhos, o Murilo ele chegou aqui com 9, então ele já chegou no 4º ano, aí ele estudou até o 5º na mesma escola com o Danilo. Aí depois ele foi para middle school, ficou do 6º ao 9º, agora ele está terminando o 8º ano, aí ele vai para o 9º ano. O 9º ano já vira high school. Então, Elementary do Indy, middle school e high school. Meu filho está indo agora, ele finaliza o semestre em final de maio, que é uma das coisas que eu queria falar para vocês, que termina sempre final de maio. Nós temos quase 3 meses de férias, agora é onde os pais ficam extremamente preocupados, porque a gente começa a ter que achar onde deixar nossos filhos pra gente continuar trabalhando. Então, algumas escolas, elas têm como se fosse férias, né? Mas não é o dia inteiro. Então, algumas pessoas têm que pagar babá particular. Mas é assim, a gente se vira e acaba dando tudo certo no final, tá? Sempre dá certo. E agora o meu filho, o Murilo, ele vai pro high school e aí começa lá pro dia 15 de agosto de 2022, né? Que nós estamos agora. E aí ele já vai para a 3ª etapa, né, de colégio aqui nos Estados Unidos, que agora as notas é a maior preocupação, que é outra coisa que eu gostaria de falar com vocês também, porque agora o meu filho, ele indo pro high school, preocupação o que é? Faculdade, né? A gente vai para faculdade. E aí ele tem que ter boas notas, porque aqui também é outra coisa, não tem vestibular. As escolas, as faculdades convidam o seu filho para estudar na faculdade deles. Então, assim, a gente tenta fazer de tudo para que nossos filhos estudem, tiram bastante notas boas, muitas notas boas. Para quê? Para serem convidados pelas faculdades a serem um aluno da faculdade deles. E aí é a forma de você não pagar tanto, porque as faculdades são caríssimas. Então, muitos americanos, a gente pensa que eles vão para a faculdade. Não, não é fácil para a faculdade aqui nos Estados Unidos. É muito difícil. Tem que ter muito dinheiro. Aqui não tem vestibular. Não tem. Aqui você é um aluno bom desde o começo da sua vida. Aí sim você pode ir para uma boa faculdade. Mas é isso aí. Eu vou falando cada hora um pouquinho mais para vocês. Então, pessoal, como eu estava falando, hoje eu tirei o dia para falar um pouquinho sobre a rotina da escola dos meus filhos, porque foi a pedida de uma amiga lá do Brasil. Ontem ela mandou uma mensagem, né? Eu já falei para vocês que vocês quiserem mandar mensagem, me perguntar a respeito do que eu puder ajudar e que eu puder pesquisar, eu vou falar para vocês aí. Então essa minha amiga, ela mandou perguntando para mim se eu podia falar um pouco sobre a escola, a rotina dos meus filhos aqui nos Estados Unidos, da Flórida. Porque ela sabe, né, como ela é minha amiga já há muitos anos, ela sabe que nós viemos pra cá, que a prioridade foi sempre o estudo dos nossos filhos. Então, como eu tava falando, eles, pra poder você ir pra escola aqui nos Estados Unidos, a gente prioriza a região onde a gente mora, tá? Por quê? Que na região que a gente mora, eles vão olhar o CEP. E aí você pode estudar naquela tal escola que você escolheu.
E como que a gente faz a escolha da escola? Geralmente as pessoas vão no site ver a nota da escola. Então, quanto maior o número de notas, 10, 9, 8,5, é considerado uma escola boa, para que seu filho estude com mais segurança e educação, tá? Tem escolas de nível 3,5, 2, 1, 5, assim, realmente as escolas aqui, eles fazem uma prova, são umas 3, 4 provas no semestre, para que eles possam ser avaliada. Então os alunos têm que estudar para poder dar nota para a escola, porque é com a capacidade do aluno que eles conseguem, né, avaliar o nível da escola. Então, assim, o mês passado, né, foi as provas, abril, e agora em maio vai ter como que eu vou falar para vocês? Abril foi a prova de leitura e agora vão ser as provas de matemática. Aqui eles priorizam muito, né? A leitura, que na realidade é o inglês, e a matemática, que é uma das coisas que o bicho pega aqui, gente. Nossa, a matemática é igual, 2 mais 2 é igual em todo o mundo, mas acontece que a forma de ensinar é diferente. Então isso complica muito os nossos filhos brasileiros quando eles chegam aqui. Eles sofrem muito na parte da matemática. Mas ao mesmo tempo, nossos filhos são considerados, os brasileiros, com a cabeça muito esperta, muito rápida. Porque a gente tem uma forma de ensinar diferente deles. O resultado é o mesmo, mas a forma de estudar é diferente, tá? Mas isso aí também depois eu vou falar pra vocês. Ó, o que eu queria falar pra vocês? Aqui a gente tem o primário do Brasil, seria o Elementary do índice. Aí depois do primário vem o fundamental. O fundamental seria o Middle School, tá? E depois do fundamental, o que vem? O colegial, tá? O colegial seria o High School, que o meu Murilo tá indo agora. Então, assim, as 3 etapas que tem no Brasil, fundamental, o colegial, né, e o primário, desculpa, gente, eu vou recapitular. Primário, fundamental e colegial. Então é Elementary do índice, Middle School e High School, tá? Os meus filhos chegaram, eles começaram no Elementary do índice, e hoje o Danilo, meu menor, ele ainda continua no Elementary do índice, que ele tá indo pro 4º ano. Ele chegou aqui no Kindergarten. E agora o meu Murilo, ele está no Middle School, que ele também começou no Elementary do índice, foi para Middle School e agora ele vai para o High School. Ele está acabando o 8º ano dele e ele vai para o 9º. O 9º já considera High School, tá? E é assim, pessoal, não tem muita diferença em relação ao estudo, não. O que é diferente realmente é um vestibular, né? Como eu falei para vocês, não existe vestibular nos Estados Unidos. É a nota da criança que leva ele para uma faculdade boa e a faculdade que ele vai escolher. Vamos te dar um exemplo de medicina, né? Que é o tão sonhado medicina. Então, assim, a criança que ela já sabe que ela quer ser médica, ela vai fazer o quê? Desde o Middle School, ela já começa a olhar as matérias que ela vai ter que tirar notas boas no High School. Então, assim, no Middle School ela já começa a estudar bastante para High School. Quando chegar no High School, ela pode puxar matérias. Mas como assim, Fabiana? As crianças aqui que querem realmente ir para uma faculdade, elas no High School, elas já começam a puxar as matérias, tá? Então isso é muito legal também. Então, você vai ter biologia, né? Quem sabe, assim, que a medicina tem bastante biologia, química. Então ela já começa a tirar as melhores notas. A mais, aqui a gente tem A mais. Então as notas aqui são por letrinhas, geralmente eles fazem F, D, C, B, A mais e A menos, tem A menos também. Então os alunos que pretendem para uma faculdade, a média é A mais, pessoal. A menos, A mais são as notas que levam a criança para a faculdade sonhada deles, tá? Não que um A, um B, um C não vai para uma faculdade, vai.
mas já não dá para ir para aquela faculdade que eles queriam tanto, né? Eu quero fazer, então, engenharia. Então tem notas, aí você tem que ir atrás de ver as notas e as matérias que você já pode puxar e se dedicar. Mas assim, como a gente ainda tá na fase do middle indo pro high school, então a gente tá, eu e o Cláudio estamos ainda estudando tudo isso para ajudar o Murilo a escolher, né, o curso e começar a preparar as notas dele, né, ajudar ele a como atingir as melhores notas para que um dia ele entre numa faculdade e a gente possa não precisar pagar, né, porque é bem caro as faculdades aqui. Então, outra coisa que a gente está se dedicando muito aqui agora, eu acho que vocês têm, quem me conhece e me acompanha, é o esporte, que é uma das coisas que ajuda muitas crianças aqui nos Estados Unidos, principalmente filhos de brasileiro, a ser selecionado, escolhido para uma boa faculdade, uma faculdade com nome. Isso é muito legal, porque assim, meus filhos amam esporte, amam futebol, né? O soccer, tão sonhado, futebol brasileiro. Então, o que acontece? Eu tô colocando eles desde o Brasil, né? Porque eles já gostavam mesmo, eles já iam em escolinha. Então, hoje a gente se dedica muito em escolinhas particulares de futebol aqui para os nossos filhos. Isso aí é uma escolha minha, opção minha, tá? Pra quê? Porque as faculdades, elas selecionam os nossos filhos também através de um esporte. Se o seu filho é muito bom em algo que ele faz, se dedica desde criança, sabe por quê? Porque as faculdades aqui, ela vai ver, ele é muito bom em informática, ele é muito bom em artes cênicas, ele faz, sabe, excelentes filmes, é ator. Não, gente, não desista, porque aqui nos Estados Unidos, se a criança ela gosta de dançar, ela vai desde pequenininha, ela tem que já se dedicar naquilo, porque as faculdades, elas vão ver o forte da criança e ela vai atrás da criança, seleciona a criança. É muito legal isso. Então assim, os meus filhos hoje eu vejo que eles são fortes no esporte. Então eu já coloquei eles numa escola onde eles estão praticando mais esportes. E aí, pra quê? Pra que a faculdade, quando o Murilo e o Danilo for para uma faculdade, essa faculdade vai ver ele com bons olhos. Essa criança, ela gosta de esporte, ela tira notas boas em esporte. Então, eu quero ele para vir estudar aqui na minha faculdade. Então, aí ele tem o direito de escolher. Eu quero fazer direito, eu quero fazer engenharia, quero fazer medicina, quero fazer educação física, psicologia. Aí ele tem até uma oportunidade de mostrar as notas também, né? Que tudo um conjunto de coisas aqui. Aí ele mostra e aí ele fala, não, você pode vir fazer a faculdade de medicina aqui. Você pode vir fazer a sua educação física, porque as suas notas são boas e você é um aluno desde o começo disciplinado, com notas boas. Aí pronto, aí entrou, tá dentro, ótimo, né? Então vamos lá. E eu vou falando pra vocês mais coisinhas aí, eu vou pesquisar e vou tentando tirar as dúvidas, tá? Mas, em princípio é isso. A gente tem que... A primeira coisa para aqueles pais que estão querendo vir pro Brasil, do Brasil para os Estados Unidos, desculpa. Vocês, primeira coisa, que tem criança, quem não tem filho, tá de boa, gente. Escolhe um lugar onde tem bons trabalhos, não tem problema a escola, né? Mas quem tem filhos, gente, é bom a gente estar olhando as notas da escola, ver se tem ônibus para buscar o seu filho, porque depois isso dá um trabalho, um gasto tão grande para poder você conseguir colocar seu filho em outra escola. Tem algumas pessoas, tem jeitinho brasileiro? Tem, só que se o jeitinho brasileiro for pego, adeus, seu filho não estuda mais naquela escola. Então assim, tem amigos que falam assim, mas eu consegui o CEP de uma colega, hoje meu filho estuda lá. Sorte, parabéns pra você, mas não é o correto de fazer. O correto é você morar na região onde seu filho vai estudar. Mas também tem assim, exceções, entendeu? Existem exceções que a gente
eu vou falar em outro vídeo para vocês agora, tá? Que foi uma das exceções que eu consegui para o meu filho Murilo, que hoje ele estuda em Palm Beach, numa escola que ela é uma escola meio particular, porém ela é gratuita pelo governo. Como eu vou explicar para vocês, é como se fosse um SESI, tá? Mas ela tem outro nome. Mas eu vou falar para vocês. Já coloquei os números na minha rota, nos meus box. Hoje eu peguei o 79. Hoje eu vou ficar aqui na região de Pompano mesmo. Vou conseguir pegar esse trabalhinho, que é mais tarde. Eu tenho um compromisso às 11, uma entrevista para mais um trabalho. Logo, logo vocês vão saber o que é. Bye, bye.